Desde que a Marinha do Brasil desativou o A12 São Paulo em 2017, nenhum país latino-americano possui atualmente um porta-aviões. Mas a Argentina também teve esse tipo de navios, o Armada da República Argentina 25 de Maio e o Armada da República Argentina de Independência. Por isso, neste vídeo, veremos um pouco da história dos porta-aviões desses dois países, e também como Chile e Peru estiveram interessados em algum momento em ter navios deste tipo, e até mesmo fizeram gestões para conseguir possuir um. Bem-vindos a um novo vídeo do mundo da aviação. Indiscutivelmente, o porta-aviões, tipo de navio nascido no início do século passado, se tornou, durante a Segunda Guerra Mundial, a embarcação de maior importância para as marinhas que o possuíam, ganhando merecidamente o lugar ocupado pelos encouraçados até então. Durante o pós-guerra, a posse dessa classe de navios ficou praticamente monopolizada pela Grã-Bretanha e Estados Unidos, e muitos aliados do bloco ocidental que se beneficiaram dos remanescentes britânicos e norte-americanos, como foram a Holanda, Austrália, Canadá e França, entre outros, mas também a Argentina e o Brasil puderam adquirir navios desse tipo. A aviação naval argentina foi criada na década de 20 e durante seus 10 primeiros anos de existência teve um notável desenvolvimento. Em 1931, pôde dispor de suas primeiras aeronaves embarcadas, que inicialmente foram 2 hidroaviões, Boat Corsair U-2U, que operavam a partir da catapulta dos cruzadores 25 de Maio e Almirante Brown, recém-construídos na Itália. Em 1942, a Marinha, dentro de suas necessidades, queria contar com um porta-aviões, e no ano seguinte autorizaram a compra. No entanto, a situação internacional, derivada da Segunda Guerra Mundial, adiaria por muitos anos mais as aspirações argentinas. No início de 1957, a Grã-Bretanha ofereceu à Argentina vender um porta-aviões da frota da classe Illustrious, ou um leve da classe Majestic, o Magnificent, mas ambos, por não terem sido modernizados e não terem recebido melhorias introduzidas neste tipo de navios na década de 50, não eram atraentes em comparação com o Her Majesty's Ship e estavam em modernização na Holanda. No entanto, a oportunidade esperada chegou no ano seguinte, quando a Marinha Real Britânica colocou o porta-aviões Warrior em reserva e o primeiro país a quem foi oferecido foi a Argentina. Este havia iniciado sua construção em 1942 em Belfast, sendo concluída em 1946. Primeiro, foi entregue à Marinha Real Canadense para uso em caráter de empréstimo temporário, até que no início de 1948 retorna à Grã-Bretanha, e em 1950 é usado na Guerra da Coreia. Em 52, foi submetido a uma modernização parcial e anos depois colaborou com a evacuação de refugiados no norte do Vietnã para depois voltar às águas britânicas e continuar sua modernização, passando a situação de reserva até que no 4 de julho de 1958 foi comprado pela Argentina e rebatizado como Armada da República Argentina Independência. Neste porta-aviões, inicialmente operavam os aviões que a Marinha Argentina possuía, como o North American AT-6, mas depois foram adquiridos aviões de ataque e exploração e F-4U Corsair e antissubmarinos, Tracker S-2F, bem como helicópteros de exploração. Anos depois, os Corsair seriam substituídos pelos aviões a jato Panther e Cougar. As últimas aeronaves que se incorporariam a este porta-aviões foram os aviões T-28 Fennec, que operaram a bordo desde maio de 68. A principal limitação da Independência era sua incapacidade de operar aviões a jato de maior tamanho, pois para isso precisava reforçar seu convés e prepará-lo para receber tais aeronaves. Real Marinha Holandesa retiraria do serviço seus porta-aviões Karel Doorman, que originalmente tinha o nome Her Majesty's Ship Benerev, e foi construído pela Real Marinha Britânica entre 42 e 45. Embora não fosse novo,
tinha a vantagem em comparação à independência de possuir um melhor equipamento eletrônico e, o mais importante, que contava com uma catapulta a vapor e uma pista de pouso reforçada, capaz de operar aviões a jato e de maior peso. Após a compra do porta-aviões Dorman, renomeado 25 de Maio, a Independência passou para a situação de reserva. O navio original havia sido vendido para a Marinha Real Holandesa em 48 e durante os 10 anos seguintes foi submetido a um processo de modernização radical, que incluiu uma ampliação da pista de pouso, bem como a instalação de sensores modernos. O 15 assim como a instalação de sensores modernos. No dia 15 de outubro de 1968, foi comprado pela Marinha Argentina, mas só ficou pronto um ano depois, e isso por causa das reparos após um incêndio na sala de máquinas que sofreu na última viagem com a Marinha Holandesa. O grupo aéreo foi inicialmente formado por aviões antissubmarinos, ES-2 e Tracker, e helicópteros ES-60 e Seeking. Como um fato muito curioso, durante a viagem para a Argentina, a empresa britânica Hacker Siddeley realizou demonstrações em seu convés com um avião Bristol Harrier Mk1, mas como avião da Marinha, acabou optando pelos caças-bombardeiros A-4B Skyhawk, que foram recebidos em janeiro de 1972 pelo próprio porta-aviões de Mayport, na Flórida. Em 1978, a Marinha Argentina adquiriu na França 14 caças-bombardeiros Dassault Breguet Superétendard, e entre as armas que o equipavam estava o míssil antinavio AM-39 Exocet. Esses aviões começaram a chegar à Argentina no final de 81, e para o início do conflito das Malvinas, apenas 5 deles haviam sido recebidos, cada um com um míssil Exocet, e ainda não operavam a partir do porta-aviões, pois as modificações necessárias para ampliá-lo não estavam concluídas. Em pleno conflito das Malvinas e depois que o cruzador General Belgrano foi afundado em 4 de maio de 1982, este porta-aviões foi recolhido ao porto e as aeronaves do 25 de maio continuaram operando a partir da terra. Após o conflito, o 25 de maio continuou as modificações para operar o Superétendard, que incluíram um aumento na plataforma de voo para carregar mais 2 aviões. Em abril de 1983, só então pôde realizar operações com seus novos aviões. Sua última navegação operacional foi realizada entre fevereiro e março de 88, realizando treinamento no mar com o grupo aeronaval embarcado, e desde meados daquele ano, o 25 de maio, ficou inoperante devido a limitações na propulsão. Posteriormente, em 1990, foi assinado um contrato com a empresa italiana Fincantieri, que seria responsável pela remotorização do navio, mas finalmente este projeto foi cancelado. No 1º de fevereiro de 1997, foi definitivamente retirado do serviço e, após ser vendido em um leilão público em janeiro de 1999, foi rebocado para a Índia para ser desmontado. O Brasil foi a primeira nação sul-americana a construir sua aviação naval em agosto de 1916, equipados com hidroaviões americanos Curtiss modelo F. Com a política de redução progressiva da força naval que a Grã-Bretanha estava realizando na década de 50, o Brasil aproveitou para comprar o Her Majesty's Ship Vengeance, que após uma grande modernização entrou em serviço como Minas Gerais em dezembro de 1960. Este havia sido construído pela Swan Hunter entre 42 e 45 para a Real Marinha Britânica. Participou brevemente da Segunda Guerra, sendo transferido para a Frota do Pacífico, baseada em Hong Kong. Em 1952, durante a Guerra da Coreia, foi empregado como transporte de tropas. Apesar de ter alcançado o objetivo de obter um porta-aviões, a Marinha Brasileira teve que enfrentar um problema inesperado. Surgiu de uma disputa absurda com a Força Aérea sobre a responsabilidade dos aviões que operavam a partir de seu convés. Como resultado disso, desde o final de sua modernização até 63, o navio ficou sem aviões. Para tentar resolver isso, o governo decidiu que as aeronaves de asa fixa seriam controladas pela Força Aérea
e as de asas rotativas, ou seja, helicópteros, pela aviação naval. Depois, a Marinha criou a Força de Aviação Naval, com um grupo aeronaval embarcado, e além disso foram comprados 6 aviões de treinamento T-20 e 8 helicópteros, SH-34 Zoe CBAT e aviões S-2 Tracker. No ano 84, o governo brasileiro anunciou seus planos para adquirir 12 caças-bombardeiros A-4 Skyhawk para o Minas Gerais. No entanto, isso foi descartado no ano seguinte para direcionar os recursos de compra de aeronaves ao desenvolvimento do projeto ítalo-brasileiro Aeromobile Experimental entre 90 e 93. Foi novamente modernizado e apenas em 1997 foi adquirido no Kuwait um esquadrão de 20 A-4 Skyhawk designados AF-1 pela Marinha. Em setembro do ano 2000, iniciaram os primeiros exercícios de aproximação, aterrissagem e decolagem sobre o convés do porta-aviões, com 5 dos Skyhawk, pilotados por um piloto naval norte-americano, um argentino e 3 brasileiros. Com a chegada da nova aquisição, o porta-aviões São Paulo, em fevereiro de 2001, a Marinha Brasileira determinou a aposentadoria imediata do serviço do Minas Gerais. A substituição deste último começou a ser considerada no final da década de 70, mas muito depois o Brasil teve a possibilidade de comprar o porta-aviões francês Foch, cuja aposentadoria estava prevista para o ano 2000. Ele serviu na Marinha Nacional da França desde seu lançamento em 1959. Este foi rebatizado como São Paulo e foi oficialmente incorporado em 15 de novembro de 2000, iniciando os treinamentos com seu grupo aéreo, que era composto por 15 caças-bombardeiros, AF-1 Skyhawk, 6 helicópteros SH-3 The Seeking, 3 aeronaves, UH-12 Skido e 2 UH-14 Cougar. Este porta-aviões, o derradeiro operacional na América Latina, foi desativado em fevereiro de 2017. Em outubro de 1956, os jornais de Valparaíso publicaram notícias sobre as intenções da Marinha do Chile de adquirir um porta-aviões dos Estados Unidos, mas devido a decisões políticas do governo americano, essas negociações não prosperaram. O próximo esforço conhecido por parte da Marinha chilena para obter um porta-aviões ocorreu em 1966. Aparentemente, a intenção era comprar na Grã-Bretanha o Her Majesty's Ship Centaur, que se encontrava em uma situação de reserva como resultado da nova política voltada para retirar do serviço os porta-aviões da frota. A última tentativa, conhecida por parte da Marinha chilena, ocorreu em 1981, quando a Real Marinha Britânica ofereceu à venda o porta-aviões Her Majesty's Ship Hermes, com sua dotação de aeronaves Stoll Harrier, que naquele momento tinha previsto sua retirada do serviço para 1983. Mas a compra foi interrompida devido ao alto orçamento não apenas pelo porta-aviões, mas pelos custos elevados de uma frota completa para operá-lo. Diante da impossibilidade de comprar o Hermes, a Marinha chilena perdeu definitivamente sua oportunidade quando a Índia comprou este porta-aviões em abril de 1986 a um custo de 25 milhões de dólares, mais seu grupo aéreo de Sea Harriers por 60 milhões de dólares a mais. A primeira ocasião de que se tem notícias sobre as possibilidades de adquirir um porta-aviões por parte da aviação naval peruana data de 1968, quando a Argentina ofereceu o Armada da República Argentina Independência, que já ia substituir, mas essa compra foi descartada na época, devido às limitações que tinha para operar aviões modernos e à antiguidade de seus equipamentos. A modernização teria um custo muito alto.
desde 76 a 78, o Peru estava realizando conversas com o ministro da Defesa britânico para a compra do porta-aviões Her Majesty's Ship Bulwark, como plataforma para operar aviões Harrier. A oferta do Bulwark parecia ser atraente e, apesar das sérias intenções da Marinha peruana de conseguir comprar o Bulwark, o que zerou todo o progresso foi a decisão das próprias autoridades britânicas que, mudando de ideia, decidiram não vender este navio e transformá-lo em um porta-helicópteros anti-submarino e reativá-lo para sua força. Em de segunda mão desta classe. A razão se deve a ser de segunda mão desta classe. A razão é que simplesmente os poucos países que o possuem não têm planos para retirá-lo do serviço. Também deve ser considerado que o custo para construir um porta-aviões e equipá-lo com um grupo aéreo está além de qualquer orçamento das marinhas dos países latino-americanos. Espero que tenham gostado do vídeo. Toda a bibliografia para isso vocês encontrarão na descrição para que vocês mesmos a revisem. Até uma nova entrega de Mundo da Aviação. Obrigado.